João capítulo 5, a partir do primeiro versículo, uma história conhecida demais. E o meu desafio é grande, né? Uma igreja com 60 anos, vai fazer dia 15 de novembro. Quantas e quantas vezes vocês já não leram, já não ouviram, já não perceberam coisas nesse texto? É um grande desafio, depois de 60 anos, ainda ter coisa nova para falar. Que Deus tenha misericórdia de mim. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, ou à porta das ovelhas, um tanque chamado Betesda, em hebraico, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Abre colchetes, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Fecha colchetes. Volta ali o 4, obrigado. Nossa, e eu gostei dessa Bíblia digital aí, porque ela é digital, mas ela tem o colchete. Essa Bíblia é crente mesmo. Você que está na de papel aí, a sua tem colchetes nesse versículo? Você sabe o que quer dizer esse colchete aí? Tem um livrinho maravilhoso de bibliologia chamado Quem Botou Colchetes na Minha Bíblia? Livrinho antigo. Então eu vou te explicar por que desse colchete. Toda vez que tiver colchete no versículo, é por conta disso. Você sabe que a Bíblia foi copiada várias vezes à mão. Até o século XVI, quando Gutenberg inventou a imprensa, chamada hoje prensa ou impressora, era tudo feito à mão. Então o que é que acontecia? Os escribas, os copistas, copiavam os textos, e aqueles textos nos rolos, Novo Testamento, tudo já em pergaminho, pedaços de couro de animal, desenvolvido na cidade de Pérgamo, por isso pergaminho, na Ásia Menor. Então, eles iam estudar, iam para a igreja, iam para as reuniões, com os rolos copiados à mão e estudando. E o professor, o pastor, o líder da comunidade, que sabia um pouco mais do que os outros, de vez em quando ele acrescentava alguns comentários no rodapé do pergaminho. Comentários elucidativos, ou seja, algumas informações para ajudar a compreender o texto que estava sendo lido acima. Então, com o tempo, cópia, alguns copistas começaram, por falta de espaço no rodapé, a inserir o comentário de rodapé no meio do texto, entre colchetes. Então, toda vez que você estiver lendo, e isso acontece só no Novo Testamento, e abrir um colchete na sua Bíblia, significa o que está dentro dos colchetes não pertence ao texto original, escrito por aquele, no caso aqui, João, mas é o comentário de algum pastor, professor, mestre, em algum momento da história da igreja, que fez esse comentário. Por que é que alguns coxos paralíticos ficavam naquele tanque? Porque havia uma crendice de que um anjo vinha e mexia as águas, e na crendice daquele povo, quando o anjo mexesse a água, o primeiro que caísse dentro da água era curado. Isso era um comentário da crendice da época. Então o comentarista, o cara decidiu colocar esse comentário no rodapé,
para ajudar a explicar melhor o contexto. Alguém, em algum momento, pegou esse comentário e botou em cima, logo no momento em que ele precisa ser inserido, porém colocou entre colchetes para dizer que não faz parte do texto original, é um acréscimo de algum comentarista. Quem entendeu, diz amém. Não vai mudar nada na sua vida, mas pelo menos agora você já sabe o que é esse colchete aí. Seguindo, versículo 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou. Olha como é que Jesus é educado, gente. Ele não podia chegar e jogar o homem dentro d'água? Se ele está coxo na beira do poço, o que ele está querendo? Mas Jesus pergunta primeiro. Porque Jesus não arromba a porta de ninguém, ele bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, se não abrir, que ele é muito educado. E aí ele pergunta para o homem, você quer ser curado? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande. E eu fico imaginando aquele homem dizendo, mas eu não vou precisar entrar na água? Mas o Senhor não vai me jogar dentro d'água? Mas eu não preciso esperar o anjo agitar as águas? 38 anos com aquela crendice, é lógico que essas perguntas brotaram na mente daquele homem. Como assim? Pega seu leito e anda. O negócio não acontece dentro da água. E é como se Jesus estivesse dizendo, quando eu quero fazer, eu não preciso de nada, porque todo o poder foi me dado, nos céus e na terra. E se eu estou dizendo, levanta e anda, levante e ande, porque eu quero fazer. Meu querido, às vezes a gente fica com algumas questões na vida, achando que vamos precisar de alguma coisa para resolver. Ah, se eu tivesse aquilo, resolvia. Ah, se eu conseguisse aquele emprego, resolvia. Ah, se eu conseguisse marcar com aquele médico, resolvia. Ah, se eu sentasse com aquele advogado, mas é muito caro, então como eu não tenho acesso, não tem como. E a gente fica colocando a nossa esperança em águas que se mexem, ao invés de depositar a nossa esperança em Jesus. Porque tem situação, meu irmão, que só Jesus Cristo salva. E o texto diz que imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito começou a andar, e aquele dia era sábado. No dia do descanso, Jesus botou um homem para trabalhar. Você que está aí, ó, deitado, preso, não pode trabalhar, não pode andar, não consegue se movimentar. Hoje é o dia de descansar, que hoje é sábado. Então hoje eu vou botar você para andar. Levanta daí, vai fazer alguma coisa. Mas Senhor, hoje é sábado, é o dia do descanso. Mas aquele homem agora andando está muito mais descansado do que quando estava ali preso na sua enfermidade. Porque o que cansa a gente não é o que a gente faz com as pernas. O que cansa a gente é o que a gente faz com a alma. Às vezes você está com o corpo descansado, mas a alma está abatida.
E às vezes você trabalhou igual um cavalo, está moído, mas a alma está repleta de alegria, e você, mesmo estando cheio de cãibras no corpo, você está plenamente descansado, porque uma coisa é o corpo cansado, outra coisa é a alma cansada. Aquele homem não estava com o corpo cansado, ele estava 38 anos sentado, mas ele estava com a alma cansada, cansado de não conseguir fazer aquilo que foi criado para fazer. E às vezes nós ficamos assim, cansados de não fazer o que poderíamos fazer. Já viu isso? Cansar de não fazer nada? Mas tem gente que está cansado de não fazer nada, porque está paralisado espiritualmente. Espiritualmente paralítico, coxo, tantos e tantos anos, e não está produzindo nada. A falta de produtividade cansa mais do que você trabalhar muito e ter a recompensa do resultado positivo. E o texto continua dizendo: por isso, os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ó, Jesus botou o homem para trabalhar, vai carregar seu leito agora. E o homem jogou nas costas e foi andando, e os judeus escandalizaram: hoje é sábado, rapaz, não pode trabalhar, carregar qualquer coisa é considerado trabalho. Olha como é que funciona a mente de um religioso. O homem está curado, 38 anos agarrado ali por causa de uma paralisia, doente. O homem andou, levantou, está carregando o próprio leito. Ao invés deles estarem celebrando de alegria pelo milagre da cura, eles estão cobrando que o homem está quebrando a lei de Moisés, não pode trabalhar no sábado. Ai, queridos, que coisa triste, né? Deus operando milagres e tem gente preocupada que está quebrando as regras. Está quebrando as regras. Mas o homem foi curado, está quebrando as regras. Mas o homem foi salvo, está quebrando as regras. Meu irmão, eu não sei você, mas eu quero que Jesus quebre todas as regras que Ele quiser quebrar, contanto que Ele cure todos os paralíticos que há em nosso meio. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou, me disse: pega o seu leito e ande. Perguntaram: quem é o homem que disse a você: pega o seu leito e ande? Ou seja, quem é o herege? Quem é o blasfêmio? Quem é o quebrador da lei de Moisés? O pecador que mandou você cometer esse terrível pecado? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Quantos de nós, né? Fomos curados, vivemos experiências maravilhosas e depois caímos na rotina, no marasmo, e aí a gente continuou a nossa vida fora do propósito, fora do centro da vontade de Deus, e com isso foi se afastando, até que coisas piores aconteceram. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado.
E por isso, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Só Jesus Cristo salva. Esse é o texto explicado. Mas talvez o que você não percebeu aqui é uma coisa muito linda. O texto diz que ia começar uma festa. E Jesus foi para Jerusalém. Logo depois a gente vai perceber que essa festa era a Páscoa. O texto diz que junto ao portão ou porta das ovelhas, tinha um tanque chamado Betesda, que tinha 5 pórticos, ou seja, 5 entradas para esse tanque. E ali estava um homem há 38 anos, esperando pela crendice daquele tempo, que um anjo mexesse as águas, e quando eles viam a água mexendo, eles pulavam, e o primeiro que pulasse seria curado. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Ia começar a festa da Páscoa. E Jesus está vindo para Jerusalém. O que acontece em Jerusalém na festa da Páscoa? Muitas pessoas vêm trazendo suas ovelhas, seus cordeiros, para o sacrifício da Páscoa, para entregar um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, caso tivesse condição. Se não, ia lá nos cambistas, faziam a troca para trazer um animal e fazer a sua Páscoa. Mas toda a família, nem que fosse necessário ficar 1 ano inteiro para que isso acontecesse, mas eles davam um jeito de providenciar para que toda a família, pelo menos na Páscoa, tivesse um cordeiro. E aí entregavam na mão do sacerdote, o sacerdote imolava o cordeiro ali na pia. Então tirava-se a pele e um quarto, a parte da coxa, ficava para o sacerdote, e eles então faziam o holocausto e queimavam a parte da carne, assavam, e aquela família então pegava aquele cordeiro e sentava para celebrar a Páscoa em família, com os pães, o vinho e as ervas amargas, exatamente como foi orientado lá no Êxodo. E Jerusalém tinha várias entradas, e tinha uma entrada que ficava ao norte. Presta atenção nisso. A entrada norte, a gente sabe, o norte fica para cima, certo? Então você olhando Jerusalém assim, de cima ficava a porta da cidade, que era conhecida como Porta das Ovelhas. Por quê? Porque na Páscoa, todo mundo que levava uma ovelha para a Páscoa, passava por aquela porta. Era a cultura, era o costume. Então eu tenho minha família, eu estou indo para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então se eu tenho um cordeiro, se eu estou indo com uma ovelha para celebrar a Páscoa, então eu entro pela porta do norte. Até porque a maioria das pessoas vem do norte, porque Jerusalém está ao sul, e todas as cidades ficam dali para cima, Samaria, Galileia. Então geralmente o povo vem de cima para baixo, entra mesmo pela porta do norte. Mas a pessoa na Páscoa que não tem uma ovelha, desviava e entrava pela outra porta da cidade, lateral. Então a porta do norte da cidade
é a porta por onde entram os cordeiros para o sacrifício da Páscoa. O texto não disse, mas é fácil a gente concluir. Jesus está indo para Jerusalém na sua primeira festa da Páscoa. E por onde ele entra? Só que o texto não diz que ele estava levando um cordeiro para a Páscoa. Mas ele entra pela porta norte, porque ele é o cordeiro. Ele é a nossa Páscoa. Entra pelo norte, ou seja, o cordeiro da Páscoa entra por cima, pelo norte, de cima para baixo. Ele é o cordeiro de Deus que veio do céu e veio a este mundo do norte, veio de cima e veio aqui para ser o cordeiro que tira o nosso pecado. E aí quando ele entra, ele dá de cara com um tanque. O nome do tanque, Bet Hesed. Bet Hesed. Bet, você sabe o que é. Já ensinei. Bet é... Jacó teve um sonho, viu os anjos subindo e descendo. Deus está aqui. Aqui é a casa de Deus. Bet-El. A casa de Deus. O nome do tanque é Bet Hesed. Bet é... Hesed é o quê? Porque Betesda é transliteração. E hoje de manhã na EBD você aprendeu o que é transliteração. Não está traduzido, está transliterado. Bet Hesed. Hesed é misericórdia. Bet Hesed. O tanque se chama Casa da Misericórdia. E na casa da misericórdia, ninguém tinha misericórdia daquele homem há 38 anos. Até que Jesus chegou. Na casa da misericórdia, muitas vezes nós não encontramos misericórdia. Quantas vezes você frequentou uma casa como essa aqui, que em tese é a casa da misericórdia, porque o Deus de toda misericórdia é o dono disso aqui, e isso aqui é dele, pelo menos deveria ser. Quantas vezes nós já entramos na casa da misericórdia e saímos sem ninguém ter misericórdia de nós? Quantas vezes a gente esperou um ato de misericórdia na casa da misericórdia e ninguém fez nada por nós? Até que Jesus chega. E quando Jesus chega, a misericórdia chega junto, porque Ele é o Pai das misericórdias. Na casa da misericórdia, ninguém teve misericórdia daquele homem, mas Jesus viu, Jesus notou, Jesus percebeu a real necessidade daquele homem. E Ele fez uma pergunta. Olha essa cena, que coisa linda. Pela porta das ovelhas entra o Cordeiro de Deus. Chega na casa da misericórdia e percebe que tem um homem que não é alvo da misericórdia de ninguém. E ele então traz a misericórdia para aquele homem. Miseris cardios. A palavra misericórdia é formada dessas duas palavras. Miséria e coração.
Por isso que o cardiologista é o médico do coração. Miseris cardios. O coração na miséria. Isso é misericórdia. Quando a gente coloca o nosso coração na miséria de alguém. Foi isso que Jesus fez. Ninguém olhou para a miséria daquele homem. Ninguém botou atenção na miséria daquele homem. Mas Jesus botou o seu coração naquele homem. Jesus colocou o coração na miséria. Teve misericórdia. Mesmo assim, ainda perguntou: você quer ser curado? E ele continua até hoje, irmãos. Ele continua até hoje perguntando: que queres que eu te faça? Ele encontra um cego e pergunta: que queres que eu te faça? Ora, Jesus, não parece óbvio que o homem quer enxergar? Não, não sei, preciso ouvir dele, o que ele quer? Será que ele quer mesmo? Mas não é óbvio que todo cego queira enxergar? Não, não é óbvio. Conta a história de um homem no interior do país, paralítico, numa cadeira de roda, há muitos e muitos e muitos anos. Costumava frequentar um restaurante. E naquela noite, estava ele lá naquele restaurante, sentado em sua cadeira de rodas, começando o seu jantar. E aí então chega um homem de Deus naquela cidade, para fazer um evento, uma cruzada evangelística. E o homem era usado por Deus no dom da cura, curar pessoas. E então a comitiva responsável para receber aquele homem, que pregaria à noite na praça central da cidade, eles então recebem aquele homem na rodoviária e levam o homem para jantar naquele restaurante. Quando o homem chega e eles vão lá servindo a comida, um dos garçons ouve a conversa, vai lá no paralítico e diz: ei, você sabe quem é aquele homem? E o paralítico diz: não, não sei. Diz que ele é um homem de Deus. Deus usa ele para curar as pessoas. Quer que eu peço a ele para vir aqui curar você? E o paralítico respondeu: Deus me livre. Que é isso, rapaz? Você não quer ser curado? Eu não. Se eu ficar curado, eu vou ter que trabalhar. Prefiro ficar quietinho na minha cadeira, recebendo minha pensão. Aleluia. Fato verídico. Sabe por que é que nem todo paralítico quer andar? Porque andar dá trabalho, andar cansa. Andar exige esforço. E muitas vezes nós somos pela lei do menor esforço. E Jesus está querendo curar a gente. Sai dessa paralisia, sai desse marasmo, sai da beira desse tanque, levanta, pegue seus dons, pegue seus talentos, pegue suas habilidades, levante-se daí e sirva ao seu Deus. Ele está aqui, agindo com misericórdia de nós. Até quando vamos ficar paralisados na beira do tanque? E Ele está aqui e está perguntando-nos: queres ser curado? Queres ser curado? Ou preferes ficar na paralisia com sua enorme preguiça? Quer levantar e andar para solucionar os problemas do seu casamento? Quer levantar e andar para poder conseguir uma melhor colocação no mercado de trabalho? Quer levantar e andar para fazer aquele curso que está faltando? Quer levantar e andar para tomar as atitudes que vão te tirar dessa paralisia? Ou prefere ficar paralisado colocando a culpa nos outros que não te jogam no tanque? Que queres que Ele te faça? É a pergunta dessa noite. Que queres
que Ele te faça. Ele pode te salvar, mas você precisa querer. Se você quiser, Ele quer. Mas se você não quiser, Ele vai te respeitar. E você vai continuar nos seus 38 anos de paralisia espiritual. A decisão é sua. Porque o texto é bem claro em dizer, com a resposta do homem, eu quero, Jesus então agiu, trazendo a cura que ele precisava. Jesus só precisa dessa resposta do seu coração nessa noite. Você não precisa nem abrir a boca. Porque para eu saber, você tem que abrir sua boca. Mas para ele saber, não precisa abrir a boca. Ele não ouve lábios, ele sonda corações. Portanto, ele está aí, sondando o seu coração. E se você, no seu íntimo, disser, eu quero Jesus, me tira dessa situação, eu quero. Essa área da minha vida está paralisada, eu quero sair dessa paralisia, eu quero ser curado. Mas pastor, eu estou aguardando, porque quem sabe não acontece aquela e aquela coisa. Pare de ficar esperando os anjos mexerem as águas. Diga sim para Jesus e Ele pode operar agora. Saia da beira desse tanque. Seja curado, seja curada pelo poder de Cristo que te salva nessa noite. Se você não tem a vida eterna, Ele pode te dar agora. Basta você dizer sim. Se você quer sair dessa situação que te prende, pastor, essa situação, eu sinto que minha vida não anda nem para frente nem para trás, você está paralisado, então diga para Ele, Jesus, eu quero. E pelo poder dEle, em nome dEle, eu creio que essa é a noite que você vai pegar seu leito e vai sair daqui andando, disposto e disponível para fazer o que Ele planejou para você. Pelo poder de Jesus Cristo, você vai andar no centro da vontade de Deus. Saia da beira desse tanque. Pegue o seu leito, meu irmão, e vai embora, e vai trabalhar. Pastor, mas isso não é contra as regras, hoje é sábado. Esqueça as regras. Faça o que você tem que fazer, porque Jesus já deu aquilo que você precisava. Ele já morreu por você. Ele é o cordeiro que foi sacrificado por você. Ele já te amou, Ele já te deu dons, já te deu talentos, Ele te trouxe aqui nessa noite, Ele fez você abrir esse vídeo aí no YouTube, é Ele que está falando com você, tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Ele é o cordeiro que entrou pela porta, Ele é o agente da misericórdia que curou aquele homem. Nós não precisamos de anjo nem de águas, nós precisamos do poder de Jesus Cristo, é Ele que salva. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós teremos agora a ceia do Senhor. E eu estou muito feliz, por vários motivos. Nem sempre eu lembro de todos. Eu não sei se tem alguma coisa aqui. Não, aqui é só ornamentação. É só como diria, né? O Didi é só a contra-regra. É tudo fake aqui mesmo, só para fazer um charme. Tem aqui, ó. Um cálice com suco de uva. E um pedacinho de pão, que penso eu ser um pão sem fermento, muito propício inclusive para a ocasião. Eu não sei se você se lembra, mas Paulo escrevendo aos Coríntios, que ele fica sabendo que tem um problema lá na igreja de Corinto,
E ele diz: olha, chegou para mim a informação de que tem problemas aí entre vocês. Chegou para mim a informação de que um rapaz aí da igreja, o pai dele se divorciou, pegou como nova esposa uma outra mulher, que se tornou madrasta desse rapaz. E chegou para mim a informação de que esse rapaz se deitou com a madrasta dele. Que história é essa aí, povo de Corinto? É verdade essa história? Que o pai do menino está querendo matar o menino porque o menino ficou com a madrasta dele? E aí Paulo diz: gente, nós precisamos resolver esses problemas na igreja. Não dá para pegar situações como essa e jogar para debaixo do tapete. Então como é que a gente resolve, Paulo? Aí ele está falando do menino que teve o problema lá com a madrasta. E aí do nada, entre aspas, ele diz assim: porque Cristo é o Cordeiro da nossa Páscoa. E nós precisamos celebrar a nossa Páscoa com pão sem fermento. Já repararam isso? Nesse texto? Paulo está exortando a igreja, porque ela já deveria ter disciplinado o rapaz e não fez nada, jogou para debaixo do tapete, fez de conta que não tinha acontecido nada. E ele do nada vira e fala: olha gente, nós precisamos celebrar a Páscoa sem fermento. Cristo é a nossa Páscoa. Que tem a ver uma coisa com a outra, irmãos? Fermento, na cultura judaica, na linguagem, no simbolismo judaico, fermento representa mentira. Por quê? Porque o fermento faz com que o pão fique mentiroso. Pela quantidade de farinha que nós colocamos, o pão deveria ficar desse tamanho. Aí a gente bota fermento, aí ele fica desse tamanho. Só que quando você aperta ele, é tudo ar. Porque o fermento é aquelas bactérias, né? Aeróbicas. Elas vão soltando uns arzinhos e vai dando umas bolhas de ar, e aí a massa vai crescendo, crescendo, crescendo. Aí a gente olha aquele negócio gigante e fala: nossa, que pão enorme! Tudo vento. Eu sei o que você falou aí, tá, Caleb? Falou o que eu não podia falar aqui, mas pensei também. Não sei se vocês se lembram, na segunda multiplicação dos pães, registrada em Marcos. Você lembra da primeira multiplicação? 5 pães, 2 peixes. 5.000 comeram, sobraram 12 cestos. Na segunda multiplicação, Jesus pergunta para os discípulos: quantos pães vocês têm? E eles respondem: 7. E aí Jesus fala: então me dê os pães. E multiplica. Tinha mais pão, menos gente. Comeram acho que cerca de 3.000 homens. E sobraram 5 cestos, se não me falha a memória. Ou seja, tinha mais pão, menos gente, mas sobrou menos no final. Porque a primeira era 5 pães, 2 peixes, 5.000 comeram e sobraram 12 cestos. Agora 7 pães, 3.000 homens e sobra só 5. Aí Jesus, o texto continua e diz: e Jesus voltou com eles
entrou no barco para ir ao outro lado do mar da Galileia. E aí o texto diz que um deles pegou um pão, repartiu e eles começaram a fazer o lanche. Aí Jesus olha e fala assim: que é isso? Que pão é esse? Quando eu perguntei, vocês disseram que só tinha 7. Da onde surgiu esse 8º pão? Ah, vocês tinham um pão escondido no barco? Com medo de que não sobrasse o suficiente para vocês comerem depois, vocês guardaram e não me entregaram tudo que eu pedi? Então é por isso que a segunda multiplicação comeu menos pessoas e sobrou menos pães. Porque eles não entregaram tudo. Tinha um pão escondido no barco. E aí a frase que sai da boca de Jesus é: cuidado com o fermento dos fariseus. O que Jesus está dizendo é: cuidado com a mentira. Cuidado com o engano. Porque o fermento faz o pão parecer grande, mas ele não é grande. Cuidado com as aparências. Sejam de verdade. Quando eu te pedir uma coisa, pode me entregar tudo, que eu garanto o seu futuro. Você não precisa ficar escondendo as coisas de mim. Sou eu que providencio tudo que você precisa. Não precisa esconder, porque eu conheço toda a verdade. Portanto, o que Paulo está dizendo é isso. Na igreja não pode ter espaço para mentira. Tem espaço para os erros. Nós vamos errar e vamos nos perdoar, porque erramos muito mais com Ele e Ele nos perdoou. Há muito espaço. Aliás, deveríamos colocar uma placa ali na porta, como fez Bill Hybels: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Até porque elas não existem, né? Há espaço para os erros, mas não há espaço para a mentira, para a falsidade, para a gente ficar aqui fingindo as coisas, gente. Não precisa. Não precisa, porque no fim nós vamos prestar conta a Deus, e a Deus ninguém engana. Por isso que Paulo está dizendo: gente, resolvam logo o problema desse menino aí. Para de tentar maquiar o negócio, fingir que vocês não têm problema. Vocês têm problema sim. Se rendam, se entreguem, deixa Jesus fazer o que Ele tem que fazer. Tira o fermento do pão, ou seja, tire o engano da sua vida, a mentira. Não precisa de falsidade. Seja o que você é. Se gostarem bem, se não gostarem, amém. Mas vamos ser de verdade. Porque o corpo dele foi partido. O sangue dele foi derramado. E isso não é mentira. Foi o corpo dele mesmo. E não foi uma parte. Não foi só o braço na cruz. Não foi só a perna na cruz. Foi por inteiro. Foi de verdade. Foi com tudo que ele tinha e com tudo que ele era. Portanto, não há espaço para tomarmos esses dois elementos. Comer esse pedacinho de pão e tomar esse golinho de suco de qualquer jeito. Paulo diz que a gente precisa comer isso, beber isso, discernindo o corpo de Cristo. Ou seja, a comunidade que nós fazemos parte. É uma bênção ser igreja. É uma bênção ser da igreja. A igreja é uma bênção, irmãos. Ah, mas tem defeito. É lógico, você está aqui.
Ah, mas tem erros. É lógico, eu estou aqui. Então lá na sua empresa não tem defeito. Então lá na sua vizinhança não tem defeito. Então na sua casa nada está com defeito, né? Está tudo perfeitinho funcionando. Aquele negócio que você ficou de consertar, já tem uns 6 meses, você nem fez nada ainda. Calma, meninas, eles vão fazer. Não existe lugar perfeito nessa terra. A igreja não é lugar de perfeição, a igreja é lugar de perdão. Porque isso simboliza o perdão de Deus por nós. Ele entregou seu corpo, Ele derramou seu sangue para nos perdoar. Então, queridos, todos os que compreendem isso, todos os que creem nisso como verdade, são convidados a participar desse momento conosco. Se você ainda não pegou, lá atrás nós temos os elementos individuais, higienizados. Você pode ir ali atrás, temos diáconos ali para você pegar o seu cálice e o seu pedacinho de pão. Todos os que querem ceiar, compreendendo e discernindo o corpo. Se você crê em Jesus como seu Salvador, se você se sente discípulo de Cristo, se você já demonstrou isso publicamente através do batismo, e sendo batizado, se tornou membro de uma comunidade, agora você pertence a esse corpo. Se você se encontra nessa condição e se sente apto para tomar dos elementos, que você tenha toda a liberdade nessa noite. O pedaço de pão é só pão, é farinha e água. O suco de uva é só uva. São apenas símbolos, para que pudéssemos lembrar do que Ele fez por nós. A ceia é memorial, é para a gente relembrar do que Ele fez. A ceia é para os discípulos, porque foi assim que Ele a instituiu. Às multidões Ele pregou, aos cativos Ele libertou, mas o pão e o cálice Ele tomou somente com os discípulos, dizendo: este cálice é o meu sangue da nova aliança que tenho com vocês. O meu pai fez aliança com Noé, através daquele arco-íris. Meu pai fez aliança com Abraão, através da sua obediência. O meu pai fez aliança com Davi, que o seu trono não teria fim. E eu estou aqui, derramando cada gota desse meu sangue. E isso simboliza a aliança que eu tenho com todos os meus discípulos. Os que creem em mim jamais morrerão, porque o meu sangue deu-lhes o poder de herdar a vida eterna.